Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Dan Alves, para quem não me conhece, muito prazer, muito bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando agora, se puder, se inscreve aí, se puder curtir também, fico muito agradecido, ok? Let's go started! Nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha trajetória, como foi que eu vim do Brasil para os Estados Unidos, ok? Desde quando eu tomei minha decisão e tudo mais. Ok, o ano era 2017 e eu estava empregado, trabalhava pela prefeitura da minha cidade e eu tinha um cargo bom, financeiramente legal, confortável, só que era cargo de prefeitura. Então, no mês de outubro, meu prefeito perdeu. Então, nesse trabalho, eu tinha que viajar de uma vez por mês, basicamente, para Fortaleza, para atualizar o sistema. E isso eu vinha fazendo sempre. E sempre eu me hospedava em hostel. Um importante ponto. Hostel é fundamental para quem quer conhecer pessoas de diferentes lugares, porque você vai compartilhar quartos e além de ser uma boa opção financeiramente, porque é muito barato, mais em conta, e você conhece pessoas de toda parte do mundo, principalmente se você vai para uma capital. Então nessas idas para Fortaleza eu conheci 2 cubanos, os quais viviam nos Estados Unidos. Em um dia eles falaram: cara, você não tem curiosidade de morar, de conhecer os Estados Unidos e tudo mais? Qualquer coisa entre em contato com a gente. Então eles me deram o contato. E isso aconteceu basicamente no início de 2016. Então entra o ano de 2017 e chegam as eleições, meu candidato perdeu. Então nisso eu já sabia que eu ia estar desempregado no mês de dezembro e fui atrás de emprego, tentar procurar o trabalho e sem sucesso. E nisso eu lembrei dos cubanos, que tinham me oferecido moradia e tudo mais, então entrei em contato com eles. E eles falaram: você pode vir, legal, tudo ok, beleza. A gente divide aluguel, tudo mais, tem 3 quartos aqui, e foi isso que eu fiz. Tomei a decisão e foquei em ir morar nos Estados Unidos. Depois disso eu comecei a pesquisar no YouTube. O que vocês pensarem, vídeo de todas as formas, como tirar o visto, onde tirar o passaporte, quais são as perguntas que o consulado pergunta, tudo eu dei uma pesquisada geral e isso foi fundamental para mais na frente eu conseguir ter um êxito. Dessas pesquisas, a primeira opção que eu tinha era tirar o passaporte. Então foi isso que eu fiz. Eu entrei no site da Polícia Federal, preenchi um formulário, paguei uma taxa e agendei a entrevista. Chegando lá na Polícia Federal, eu mostrei os documentos, estava tudo ok, eu consegui meu passaporte. 15 dias depois, o passaporte estava em minhas mãos. Após isso, eu já estava pesquisando em relação a como tirar o visto. E teve um ponto fundamental, porque quando você entra no site do consulado americano, você precisa preencher um formulário em inglês. E eu não estava preparado, não me sentia confiante para isso. Então eu entrei em contato com uma companhia chamada Tire Seu Visto. Eles me auxiliaram, me deram todo o suporte necessário para que essa parte burocrática eu não precisasse entrar a fundo. Então eles me mostraram opções de dia e hora que eu queria ir fazer a entrevista e eu decidi. Me preparei, estudei muito no YouTube quais seriam as perguntas. Eu creio que eu acho que eu passei 2 meses praticamente todo dia estudando, como digamos 4, 5 horas por dia, vendo o máximo de vídeo possível. Olha, não é perca de tempo analisar sobre a entrevista de outras pessoas, porque isso tudo enriquece a sua experiência, sabe? Porque quando você vai chegar para a entrevista, você já vai estar ali afiado, porque muitas das perguntas são as mesmas. Então você já fica familiarizado, você se prepara melhor. E foi isso que eu fiz. Chegou a semana da entrevista, eu me preparei muito bem, viajei para Recife. Primeiro dia foi numa quinta-feira, eu fui no Casve, colocar a impressão digital e tirar foto, e no outro dia teve a entrevista. Cara, esse tempo todo de preparação não falei para ninguém, somente minha mãe, minha irmã, acho que só sabiam, sabe, assim, amigos e tudo mais, não era toda a gente que sabia. Eu tentei não contar o máximo, sabe, eu tentei não espalhar o máximo, e deu certo. Eu consegui meu visto, depois tinha uma entrevista muito tensa, mas eu consegui meu visto. Eu vou fazer um vídeo depois, explicando para vocês melhor como foram as perguntas, como foi essa experiência em relação ao dia da entrevista, ok? Mas consegui meu visto e eu estava muito feliz. Eu pulando sozinho no meio do Recife, como um louco, e deu tudo certo. Voltei para o meu Ceará,
voltei para minha cidade. E como minha entrevista foi no início de dezembro, eu ainda tinha todo o mês para trabalhar no meu emprego, eu precisei novamente ir em Fortaleza para atualizar o sistema. Então nessa ida eu conheci o Juan. O Juan era colombiano, ele estava lá para estudar em Fortaleza por um semestre, intercâmbio. Ele estava à procura de mais 2 pessoas para compartilhar o apartamento, mas até então ele estava no hostel também. E ele falou assim, próxima vez que você vier para Fortaleza, você fica no nosso apartamento e tudo mais. Ok, beleza. Nesse tempo, voltei para minha cidade do interior e comecei a me virar. Bicos, trabalhei em restaurante como garçom, eu estava fazendo o possível e o impossível para juntar dinheiro. Eu não saía, não pensava em festa, em balada. Teve um ponto que eu estava com medo de pegar depressão porque eu via todos os meus amigos farrando mas é porque eu estava tão focado, eu estava pensando tanto que eu queria aquilo, que eu decidi que ou era isso ou não era nada, sabe? Eu vendi tudo que eu tinha para tirar esse visto. Digamos, eu tinha uma banda e eu vendi as coisas todas. Eu vendi notebook, eu vendi violão, eu vendi tudo. E eu vendi tudo isso, eu consegui o visto, eu tô aqui com tudo em mãos, só depende de mim. Por que eu vou estar querendo sair para farrar, para gastar dinheiro? Um dinheiro que seria muito importante quando eu chegasse nos Estados Unidos, né? Em janeiro eu regressei para Fortaleza, passei 15 dias lá. Então fui trabalhar como garçom em um restaurante e eu conheci um rapaz de Curitiba. Esse rapaz uma vez me falou, cara, eu já viajei para a Suíça, eu tenho um contato de um cara que ele trabalha com milhas. E ele vende mais barato. Peguei o contato desse cara e uma semana depois entrei em contato com ele e tudo mais, isso em janeiro. Eu só fui fechar um acordo, assim, comprar uma passagem com ele em março. E eu depositei o dinheiro na conta desse cara, nunca tinha visto ele na minha vida, 2.700, sofri um golpe. Mas essa história eu vou contar em outro vídeo, porque também é meio comprida, meio longa, então eu conto melhor. Foi um golpe que não foi, porque no final da história eu consegui minha passagem. Então, com as passagens em mãos, eu esperei mais 3 meses até chegar a viagem. Sabe como é? Ninguém sabia da minha viagem. Meus amigos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles, cara, você não falou nada. A gente saiu no final de semana passado e tudo mais. Essa era a despedida, não contei nada pra ninguém. Porque pra mim, quanto menos pessoas souberem dos seus planos, melhor. 15 dias antes de viajar, fui morar com minha mãe. Passei uma temporada com ela pra aproveitar ao máximo. Umas semanas antes de viajar, fui na casa de cada um dos meus avós. Até porque são de uma certa idade, então fiquei com medo de quando voltasse eles não pudessem estar lá. Chegou o dia da viagem e eu lembro um momento muito triste, choro, muito choro. E eu tava decidido, sozinho, deixando uma vida para trás para começar outra. E passei um dia em Fortaleza, peguei um voo, fui para Rio de Janeiro, Atlanta, Memphis, que foi o meu destino inicial. E Memphis foi o pontapé para uma nova vida aqui nos Estados Unidos. E eu tava com medo, mas eu tava focado. E eu sei que você também aí do outro lado tá pensando em vir morar nos Estados Unidos, e saiba que não é fácil, nada aqui é fácil. Tudo é exatamente igual ou pior do que no Brasil em relação ao trabalho. Você trabalha muito, só que aqui você tem muitas oportunidades. Então, não desista dos seus sonhos, sabe? Tudo dá certo no tempo determinado. Se planeje muito bem, não espalhe, não comente nada com ninguém, que no final tudo vai dar certo. Eu tenho um amigo que no dia da entrevista ele foi comigo e o dele foi negado. Com 1 mês depois ele voltou e foi aprovado e ele veio para os Estados Unidos primeiro do que eu. E eu já estava com o visto em mãos, sabe? Então é isso. Eu quero dizer a vocês que tenham esperança, tenham fé, e que se planeje bem, estudem muito inglês, porque o inglês é fundamental. Não adianta você ir para um país tentar uma vida nova sem se comunicar. Vocês se preocupem mais em estudar a parte do ouvido, ouvir podcast em inglês, ouvir videoaula em inglês no YouTube, conversação, assistir filmes em inglês. Isso é fundamental. Na escola do Brasil a gente passa muito tempo aprendendo inglês, escrevendo e lendo, e é isso. Mas eu digo a vocês, uma dica que eu dou em relação ao inglês é ouvir. Esse é fundamental. Quando somos crianças, aprendemos primeiro a falar e ouvir. Ouvir e falar. Depois aprendemos a ler e escrever, correto? Então por que para aprender outra língua a gente tem que fazer o oposto? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Em breve tem mais sobre a entrevista e sobre o golpe que eu quase que tomei, até para alertar mais gente. Então, um abração, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau. Um recado. Não se esquece de se inscrever, me ajuda a chegar nos meus primeiros 1.000 inscritos e deixa o seu like aí também, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.